Muller. Mesa, mais cooler. Olá, jovens senhores, fãs de artefatos marrons. Bem-vindo a mais um round do nosso Ringue dos Bárbaros. Mais uma edição limiar com os nossos campeões das ligas. Hoje estamos aqui, como sempre, com um convidado mais do que especial de todas as vezes, Fernando Portelada. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E o campeão da Liga da Webcam de fevereiro, o grande Miller. Opa, sou eu. Prazer estar aqui com vocês. E o nosso canal já tem uma grande novidade que eu vou pedir pro Portelada dar uma explicada aí. A gente tá lançando o nosso canal do YouTube. É uma coisa que eu tenho gravado jogos há muito tempo. Eu tenho muita partida gravada mesmo, coisa de 2023, assim. E nunca foi publicado. Tá lá guardado. Eu fico subindo pro YouTube como não listado, com vontade de um dia editar. E hoje eu tinha um tempo e eu resolvi fazer um. Demorou um bom tempo pra editar uma partida de meia hora. Porque eu fiquei mexendo na vida, botando as cartas que eram ser jogadas. Então, deixei bonitinho como eu gostaria que fosse. E tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal. O canal é Ringue dos Bárbaros. A gente vai tentar. Não é uma promessa. A gente vai tentar colocar vídeo nesse canal. Tem muita coisa gravada. Só que eu queria que fosse bem feito. Então eu não queria jogar de qualquer jeito lá. Até porque, enfim, é minha profissão. Assim como o Jaqueline, eu também trabalho com edição. E além disso, vai ter os gameplays do MOL, né? Que é a liga que o Jaqueline tem jogado mais. A gente tá pensando em fazer uns shorts. Uns vídeos verticais do Ringue dos Bárbaros. A gente gravou uma vez com o vídeo para fazer esse teste, esse piloto. E tem também algumas discussões de regras. Que vocês não sabem, o Jaqueline é juiz. Talvez a gente possa falar um pouco de café também. Talvez sim, talvez não. Mas enfim, Ringue dos Bárbaros no YouTube. O link vai estar na descrição do episódio no Spotify e no Substack. Você se inscreve lá, dá um joinha e vai ser legal. 2 meses só e a gente já tá expandindo nossos horizontes, né? Quem diria? Como o Portelada é editor de vídeo, os vídeos dele são bonitos. Como eu sou editor de áudio, meus vídeos têm licença poética para serem feios, porém com som bom. Isso aí, um dia a gente faz um vídeo juntos e vai ser foda. Mas vamos pro que interessa, que é discutir como foi o torneio do Miller, que foi o nosso campeão, falar um pouco do deck dele, falar um pouco da vida dele. Então, Miller, com a palavra, você conta pra gente como é que você começou a jogar Magic, se teve parada, depois voltou, como é que foi achar o pré-modern. Basicamente, a minha história com o Magic é muito tempo atrás. Eu comecei na 7ª edição com o pior deck pré-con que eu já vi na minha vida, Investida Goblins. E começando de jogador de Goblin para um jogador de Land Steel, você viu que a vida foi dura comigo, sabe? Mas... só ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. E eu joguei muito no Vale do Paraíba, só que eu jogava numa cidade um pouco mais afastada. Eu não morava em São José dos Campos, nem em Taubaté, que são as principais cidades da região. Então eu sempre joguei muito com os meus amigos. Criança, eu não tinha dinheiro pra ficar viajando pra loja pra jogar torneio, então só jogava farfanzinho mesmo. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a querer jogar uma lojinha ou outra por aí, e eu entrei no Legacy. Então, legal, meu Legacy é o meu formato favorito, eu jogava com as cartas que eu gostava, brigava com Force of Will, eu fiz a loucura de comprar uma ou outra dual. Mas aconteceu de o Legacy, o pessoal ir ficando velho, tem filho, não tem tempo pra jogar. Então foi morrendo aos poucos. Não renovou porque era um público muito caro. E chegou um ponto em que o Legacy ficou insustentável. Eu acho que eu comecei a perder muita vontade de me atualizar no Magic depois de Modern Horizons 2. E coincidiu com a época que eu acabei pegando uma proposta de pós-doutorado em Presidente Prudente. Ô, porra. Pós-doutorado. Não, temos aqui um acadêmico das cartinhas, mesmo. Dr. Miller a partir de agora. E quando eu cheguei em Presidente Prudente, eu conheci o Lucas Laperuta, que é o pessoal chama ele de Mafis, que daí ele, no podcast dele lá que eu assistia, eles falavam de Pioneer,
E eles sempre zoavam o Lucas por causa do pré-modern. O Lucas sempre tentava ficar chamando gente pro pré-modern e o pessoal falava, é o jogo dos velhos, o jogo dos velhos. Mas eu tava tão desgostoso com a Wizards por causa do GMH2. Daí veio aquela Magic 30. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nessa e vou jogar pré-modern. Daí eu montei o meu Land Shield, montei um Madness. Era 2 decks até que baratinho. Por sorte, consegui pegar bastante Wordframe antes do Spike. E quando eu comecei a jogar, eu fui chamado para um concurso em Natal, que é onde eu moro agora. E aqui em Natal, não tem uma alma viva que joga pré-modern. E eu tô meio que tentando convencer o povo a trazer pro pré-modern. Por coincidência, eu acabei caindo no mesmo pod que, acho que, se eu não me engano, o nome do garoto é Raul, que ele é um jogador de Pauper daqui de Natal, que entrou no pré-modern por causa dos vídeos do Murilo. Ele jogou de Elfos, mas eu acho que ele não se inscreveu pro de março. Então eu não sei no que deu, mas tô tentando ver se recrutar gente pra trazer pré-modern daqui de Natal. Eu sei que Recife tá acontecendo, mas aqui nada ainda. Quem resiste ao Modern Horizons, né? Tipo, acho que foi a maior propaganda do pré-modern que a Wizard já cometeu. Você colocar a rotação no formato Modern, vai fazer um MH, você vai ter que gastar 3, 4 mil reais pra continuar jogando no meta. Aí pro Brasil, isso aí acaba com a vontade. Né, vamos afunilar para esse torneio de fevereiro que você ganhou. Você jogou de Land Steel, né? Foi o deck que primeiro que eu montei também. Eu jogava com ele no Legacy em 2005. Assim, nossa, é esse aí que eu vou montar. Mas tem um tempero aí, né? Tem 3 Forbid, que é uma coisa que nem todo mundo usa. Conta pra gente do seu deck, o que você achou bom, o que você achou ruim, como é que foi o torneio, o que você mudaria. Acho que justamente as coisas que são um pouquinho mais fora da casinha da minha lista é usar o terceiro Forbid e não usar o Dust Bowl. Forbid, eu tinha a sensação que para matches que tem um grind um pouco maior, às vezes eu tenho uma recorrência maior. Tipo, eu vou jogar fora 2 terrenos que eu comprei demais, por exemplo, que eu fiz um fato ficção, e ter acesso a um counter extra. Isso, na minha cabeça, fazia diferença. Eu insisti um pouco nessa estratégia, e ela fez muita diferença ao longo do torneio. Ela foi literalmente a carta que me ganhou o campeonato da final. Porque no G3 da final, eu tinha um Forbid e 2 terrenos na mão. O oponente, ele tinha um druida para fazer o combo do druida. Daí, só que se ele fizesse o combo do druida, milasse o deck inteiro e desse a Therapy, ele sabia que eu tinha o Forbid, porque ele tinha me dado um Duris. Eu ia fazer o Forbid na Duris, na Therapy, desculpa, descartar as 2 planícies, voltar Forbid para minha mão, e se ele tentasse fazer o Reanimate, eu tinha counter de novo. Se ele não fizesse e voltasse para mim, para ele tentar recuperar 2 cartas pro topo do baralho dele com aquela carta que eu esqueci o nome, eu anulava de novo e ele ficava sem deck. Então foi basicamente esse setup que me ganhou o jogo. Acabou que ele previu que isso iria acontecer porque ele sabia que eu tinha meu Forbid, então ele só jogou passivamente, e jogar passivamente contra o Land Steel eu tenho o jogo ganho. Também fez muita diferença na match do Piscatog, que foi o primeiro jogo que eu joguei, você ter alguma coisa para controlar o draw dele. Ele fazia um fato ficção, Forbid, jogava 2 coisas fora, continuava com o counter aberto. Porque eu tenho que ter alguma resposta pro Piscatog entrando. E se ele der um único ataque contra o Piscatog, é letal. Então eu acho que esse counter extra, eu muito cogitei a jogar 2 Forbid e um Absorb. Só que o Absorb, ele é bom pra match vermelho, contra vermelho. E só. Em todo outro cenário, pra mim, Forbid é melhor. Então eu quis apostar que eu não pegaria um Mono-Red de cara, porque o meu side é muito bom contra Mono-Red. Então eu decidi investir em 3 Forbids. A outra escolha duvidosa que eu fiz foi as 3 Wishlands. Eu não gosto de Dust Bowl, mas eu tô tentado a começar a testar, porque eu não quero gastar o tanto de mana que o Dust Bowl precisa para trabalhar. Eu entendo que o Dust Bowl, numa Mirror, ele consegue controlar todas as mainlanes do oponente, só que eu acho que ele me deixa com um gameplay um plano de jogo muito passivo. Então eu prefiro
fazer a Wasteland, que remove um único terreno só, e eu continuo fazendo meu turno de forma mais simples. Quer dizer, com mais mana aberta. Uma situação que eu acho que isso é relevante, porque eu acho que o povo está usando muita resposta de Teferi hoje em dia. E a resposta de Teferi contra o Dust Bowl é brutal. Então eu prefiro fazer a Terras Ermas, e se eu precisar anular uma resposta de Teferi, eu anulo. O drawback disso é que, por exemplo, numa match contra RG Wolf, ele tem mainlands melhores que as minhas. Então eu tenho que dar algum jeito de usar espada ou o que for para tirar as mainlands do oponente para poder atacar. Então acho que essas foram as duas escolhas mais fora da casinha. Eu tô tentado a testar um Dust Bowl só para confirmar ou não o meu preconceito com o Dust Bowl. Serenidade é uma carta que eu achei muito pontual no side. Ela é até boa em algumas matches, mas eu não sei se talvez eu devesse usar mais 2 selos. Só pra deixar ali. A Serenidade ela é boa contra a Enchantress, só que eu acho que se eu tivesse um selo só pra dar pontualmente na Draw Engine, funcionaria da mesma forma. E durante o torneio, assim, quais foram as matches que você pegou, que você achou fácil, que você achou difícil? No torneio, nos pods, eu enfrentei um deck de Elfo, um deck de Piscatog, um BW Control e alguma groselha do Murilo. O Elfos. Eu tenho uma match favorável, porque eu sei que eu preciso exilar o inseto do simbiota. Uma vez que eu tiro o inseto e faço Cólera de Deus, o elfo está sob controle. E eu tenho 3 Wastelands para acabar com o Burst de GR rapidamente. O Piscatog é uma briga de counter, só que se eu encaixar uma Tormod, que é uma coisa super fácil de fazer, eu faço a Tormod, deixo ela lá. Quando o oponente for fazer o terceiro conhecimento acumulado, eu quebro o cemitério dele. Dificilmente ele vai farmar o cemitério de novo para me dar hit kill de Piscatog. BW Control foi uma match um pouco difícil, por causa que ele mirava meus terrenos e eu não estava conseguindo acertar os counters. O Odmir estava jogando bem. E ele também é um deck que tem decreto. Então, essa minha lista, ela lida muito mal com decks que tem decreto também. A minha sorte é que o meu decreto é um pouco melhor que o dele. Então, se eu tenho sempre um Armagedon uma Cólera de Deus, para lidar com alguma coisa grande que ele jogasse, ou se ele fizesse um decreto ou jogasse mais exaltado, então eu tinha que manter a mesa dele limpa e bater de pouquinho em pouquinho. E o match do Murilo foi simplesmente um mistério. Cada carta que ele mandava, era eu abrindo o Getter para ver o que faz. É normal, né? Esse é o modus operandi dele. E de alguma forma a gente empatou. Foi 1 hora de jogo. E acabou classificando nós 2. Então eu acho que o pod foi bem favorável para mim. Eu empatei o jogo que era um pouco mais misterioso. Eu não sei como seria essa match se a gente tivesse que jogar de novo no final. Em compensação, no top, de cara, o primeiro deck que eu enfrentei foi um Tide Control. Nossa, o Tide Control é um deck dificílimo pro Standstill, por causa que é um deck que também tem muita nula, e ele vai ter Stifle para parar os seus decretos. Então você tem que ficar fazendo um jogo muito lento, tanto que eu acho que talvez tenha sido o jogo mais difícil, por causa que acho que todas as partidas eu tava entre 5 e 10 cartas no meu deck para tomar deckout. E teve um jogo que o Tide Control, ele teve uma visão, ele estava muito focado em fazer o Tide. Ele não viu que eu tinha só 5 cartas no meu deck e ele tinha 2 Stand Still na mão. Se ele fizesse Stand Still, quebrasse o Stand Still para eu comprar, ele poderia ter me milado. E ele não enxergou isso na hora. E isso acabou me permitindo ganhar o jogo. O jogo seguinte foi o jogo contra o Portelada. Nossa, eu me sinto até mal por quanto que eu fiquei salgado jogando contra Stasis. Eu sei que é um jogo que eu vou perder todas as batalhas de counter, mas eu tinha que esperar o momento em que ele virasse todas as ilhas para desvirar a Forsaken City e pagar o Stasis. E nesse turno eu tenho que encaixar o Wasteland. Acontece, cara. O problema é que ele tem mais Forsaken City do que eu tenho Wasteland.
Então eu achei que eu preciso contar muito com a sorte dessa match. E acabei que eu ganhei 2 jogos por causa disso. Acho que no primeiro jogo também eu faltava 5 ou 6 cartas para tomar decaut e eu tinha que comprar uma Westland. E eu comprei o Westland no turno que ele ficou tapado. Pois é, cara. Só comentar um detalhe dessa match. Tu tava falando bastante da Wasteland na lista, e é uma coisa que a gente geralmente não espera no WLAN Steel. Porque se fosse um Dust Bowl, ia ser muito mais difícil tu conseguir controlar as Forsaken Cities, porque o Dust Bowl precisa de investimento de pagar 3 manas e virar ele. Então, assim, geralmente é mais difícil. Do que baixar um terreno, mesmo você estando todo tapado, e estourar uma Forsaken City, que acabou que foi bem decisivo na partida. E outra coisa que eu notei na partida contra a Land Steel, eu joguei contra outro Land Steel depois, e dessa vez eu acabei ganhando, há de deixar no registro que até o presente momento o Müller é o único arranhão na armadura do meu Stasis. Eu tô 13-1 de Stasis em torneios, e a derrota que eu tive foi pra ele. Então, o decreto é muito bom, cara, nessa match. Porque o Stasis geralmente não joga com Stifle. Então, se o Land não fizer nada, eu não tenho como baixar o Stasis de graça, porque, enfim, vai estar todo estapado. Eu tenho que torcer pra conseguir fazer aquele berimbolo do Mana Short, de jogar o Mana Short. E se ele não anular, óbvio, está ótimo se tapou. Se ele anular, a gente faz uma guerra de counter e provavelmente eu vou ganhar. E ele se tapou também. Mas caso isso não aconteça, e ele jogar um decreto no final do turno, vai resolver o decreto. E aí no turno dele ele vai estar com, sei lá, 5 de poder na mesa. Ele vai bater. Eu vou tentar, sei lá, jogar um Stasis todo aberto. Que aí ele já vai ter, se for G2, a destruição de encantamento, já vai ter mais counter, já vai ter tirado as cartas mortas. Então é uma carta que fica difícil também. Eu joguei no mensal gringo agora, contra o WLAN Steel. Lista diferente da do Miller. Mas foi complicado. Ganhei de 2-1 e os decretos, o jogo que eu perdi, foram decisivos, cara. Sim, e uma coisa que eu quero mudar a minha postura na match contra o Stasis é porque eu sabia que eu ia perder as batalhas de counter e mesmo assim eu tava tentando brigar counter com o Stasis. Talvez a minha melhor opção fosse gastar meus counters nos seus impulsos. Porque tentar travar você achar de alguma peça. Ou os gushes. Por exemplo, se você desse um Impulse e eu desse um Mana Leak, você ia tentar brigar pelo Mana Leak do Impulse? Não. Então, se eu tivesse fazendo você forçar a comprar só o top deck todo turno sem card selection, talvez fosse melhor pra mim. É uma mudança de postura que eu quero tentar fazer a partir de agora. Cara, mas esse jogo especificamente, eu até comentei com os amigos que tu jogou no instinto superior, cara. Tu jogou assim maravilhosamente bem. E tem coisas no Stasi que tu consegue baitar as pessoas. Porque ela tá, que nem você falou, ela tá meio tiltada, ela tá meio puta, ela não conhece o deck direito, porque pouca gente conhece o Stasi direito. Então, eu ficava puto porque tu não caía nas iscas que eu jogava. Não, agora ele vai fazer isso, porque não fazia. Tava jogando assim, cara, na Matrix. Eu tinha um cara de Stasis em Presidente Prudente, eu já fiz tudo a jogada errada contra ele já. Eu espero que eu seja um pouco vacinado, sabe? Saquei. E depois do jogo do Portalado, eu fiz uma semi contra o RG Wolf. E o RG Wolf é um jogo que como eu não faço criatura, então o Wolf do cara é bem inútil na maior parte do tempo. Então a minha preocupação são os LDs. Então no primeiro jogo ele destruiu muitos terrenos meu. E eu consegui meio que cozinhar o jogo. E eu acho que eu consegui fazer uns 5, 6 terrenos, consegui dar uma Ishland no Richada, porque o Richada me atrapalha muito. E eu acho que se ele tivesse investido mais em usar mainland pra me bater, talvez ele tivesse ganho. Chegou num ponto nessa match contra RG Wolf que eu fiz o decreto para fazer anjo, pra meio que testar a mão dele. Ele voltou com o Terravro, eu bati com os anjos e dei uma Cólera de Deus, pra depois tentar seguir o jogo. Então eu fui meio testando bastante a mão dele. Eu acho que eu fui mais proativo pro fim do jogo na RG Wolf. E depois do sideboard,
uma vez que eu tenho resposta de Teferi e a Serenidade, a resposta de Teferi anulando um LD ou um Rishadan Port é brutal para ele, porque eu vou comprar 2 cartas e tirar um terreno dele. E a Serenidade, quando eu faço a Serenidade, eu tiro a Mox e tiro o Sylvan Library. Então o Wolf já fica muito para trás. E depois desse jogo, eu fiz a final contra o Lucas Laperuta, que coincidentemente foi o cara que me trouxe pro Pré-Modern. Ele tava jogando de Hangry Herbert. E o jogo é bem simples. Em teoria é favorável pro meu lado. Se eu anular as primeiras peças do combo dele, ele não faz nada. Só que o G1 eu ganhei fazendo isso. Tudo que ele jogava de ameaça pro combo eu ia anulando. Só que no G2 eu acho que eu tive que me ligar pra 5, pra 6, eu acho, ou 5. E ele abriu com Duras, tirou a resposta que eu tinha pro Coraçado, fez o Coraçado Firexiano, bateu 2 vezes. E quando eu acho que ele teve. Eu tive. Nossa, esse jogo. Ele fez o Coraçado e foi batendo. Só que ele deu um Duras depois que ele fez o Coraçado de novo. E eu tinha uma Cólera de Deus e um Fato Ficção. Eu tinha 4 terrenos na mesa. Ele fez o Duras, ele tirou a minha Cólera de Deus, voltou pra mim. Eu fiz o Fato Ficção pra ver se eu achava uma Espada em Arados. Achei. Só que o único terreno branco que eu tinha era uma Fatland. Quando eu estourei a Fatland, tomei Stifle na Fatland e perdi. Demorei todo esse tempo só pra fechar que eu perdi com o Stifle. E daí no G3 foi aquela história que eu contei do Forbid no começo do vídeo. Acabei dando um spoiler da final. E aí, a gente já conversou um pouco e tal, mas, tipo, mudaria muito? Jogaria de novo com esse deck? Conte mais. Claro, eu acho que o arquétipo W Control é uma coisa que eu acho que é o deck que eu mais me sinto confortável jogando. Na época do Legacy, eu também joguei muito de Miracles, então é um tipo de jogo que eu sou muito acostumado com essa coisa do Draw Goal. Então eu me sinto muito mais confortável com o Land Steel do que com o Madness que eu tô usando atualmente. Eu só mudei pra dar uma girada nos decks que eu tô brincando, sabe? Já tá confirmado aí no Invitational do fim do ano, né? Dá uma tranquilidade pra testar mais coisa também, né? E aprender. Às vezes, jogando com outros decks, você aprende mais sobre o jogo. Back in my days, que eu jogava com o Land Steel, eu joguei o Land Steel na minha volta, no meu começo do Pré-Modern, e joguei com ele no Legacy, 1000 anos atrás, porque todo episódio eu falo que eu não gosto de jogar, então, tipo, comprar a carta e falar vai, é o mais perto de não jogar que eu posso fazer jogando. Então, é o deck que eu mais gosto também. Cara, e como é que tu se sente com o Land Steel no meta hoje? Porque eu vejo que a gente tem um recorte de meta diferente, com aspas, do que o resto do mundo. Assim, você escuta o podcast do Mike Flores e parece que tá todo mundo jogando de Camarão e Replenish. E quando a gente vê o nosso mensal, e assim, o nosso mensal, esse que a gente tá falando agora de fevereiro, teve 40 players, e o deck mais jogado foi Goblins, e teve um Land Steel. E o de março, a gente teve também 40 e poucos players, e o deck mais jogado, salvo engano, foi Stasis, até agora com 4 cópias. Os dados oficiais não saíram ainda. Mas assim, eu sinto que o nosso meta é diferente. E ok, é claro que ele é diferente, é cultural também. Mas a gente também só teve um Land Steel. Tu acha que o deck tá em um período de baixa? Ou é um período que é a hora de aproveitar, encapar as pausas no sleeve e jogar de Land Steel de novo? Olha, do ponto de vista cultural, tem uma coisa que eu acredito, é que o brasileiro adora deck agro. Então, eu acho que o meta brasileiro sempre vai acabar puxando para Goblins, para Slight, porque o brasileiro gosta mais de bater do que responder. E, no caso, eu gosto do Land Steel, uma característica que eu penso dele, que é um deck que não é ruim contra nada, nem bom contra nada. Então você sempre consegue meio que armar uma armadilha contra tudo. E como o meta tá muito pra Goblins, pra decks mais agros,
Até uma adaptação que me vem em mente que eu tenho que fazer para esse deck é alguma coisa para lidar com decretos do oponente. Por exemplo, eu acho que a match que eu acho mais difícil pro Land Steel, por incrível que pareça, eu acho que é Tron. Porque quando o Tron montar e começar a fazer os decretos dele, fica gigantesca a mesa e eu não tenho tempo de fazer Cólera de Deus toda hora. Então, eu acho que se você for vir pro Land Steel, eu acho que é um bom momento, por causa que é um deck que é bem equilibrado. E se você não sabe muito bem o que você está esperando, esse equilíbrio vai acabar te favorecendo se você souber tomar as decisões corretas. E dou o conselho de você agora preparar alguma forma de responder decretos da justiça que jogarem contra você. É um deck que você precisa conhecer, né? Não é um deck pra você pegar e sair jogando e achar que vai fazer resultado. Né? Ah, não. Muitas nuances. É bem isso que você falou, ele é mais ou menos contra tudo, então o jogador faz muita diferença, né? E uma coisa que eu consigo aproveitar desse formato que nós fazemos com os pods eu combinei um horário com alguém, então eu vou olhar a lista dessa pessoa, ou se eu não tivesse a lista, eu iria entrar em algum site que tenha os decks listados, eu pegaria um deck do arquétipo, e eu ia ficar olhando o que eu tenho que responder, qual a estratégia que eu tenho que seguir. Então eu tenho que fazer algum plano de jogo antes do jogo começar. E esse formato de eu vou agendar esses jogos ao longo dos dias, me dá a janela que eu preciso para fazer isso. Então talvez essa seja uma vantagem boa do Land Steel, ele te dá o tempo do preparo. Inclusive, na nossa partida, eu chamei os amigos pra ver se alguém tinha um Land Steel pra dar uma treinada. Não tinham, ninguém resolveu encapar um Land Steel. Eu joguei algumas partidas contra o Mono Blue Tide do Leandro. E assim, foi uma partida muito favorável pra mim. E o Primer do Stasis fala que Land Steel também é uma good match. Eu acredito que no fundo seja. Mas não é tão fácil quando eles fazem parecer, não. Achei, inclusive, bem complicado. O Instituto também diz que a match é favorável pro Stasis, sabe? Mas o jogo é jogado, você tem que ver se você acha, se você não acha as cartas, sabe? Exatamente. Isso é muito bom. Muito obrigado, Dr. Miller, pela sua participação. Boa sorte nos próximos torneios. E a gente já vai começar aqui o nosso 5 turnos aqui, que é onde a gente fala da vida e tal. Dr. Miller, planos para o futuro? Quais torneios você está jogando? De que você está jogando? Como a gente acha você pela internet afora? Conte para nós. Olha, atualmente eu estou jogando só o mensal do nosso grupo, em que eu estou usando um deck UG Madness. Por enquanto eu estou meio que querendo trazer gente para fazer uma cultura do pré-modern aqui em Natal. Só que eu estou meio conversando com um, conversando com o outro. E eu estou meio que vendo se eu faço alguns decks de proxy. E eu meio que faço algum evento com o dono da loja daqui para atrair pessoas. Então eu montei 4 decks, pretendo montar mais 4. Quase tudo na proxy, não tô com esse dinheiro todo não. Não, gostamos de proxy aqui. Mas esse não vai ser um desrespeito com quem comprou as cartas? Tomara. Ninguém lá tem as cartas, então tá tudo certo. Então, eu tô mais preocupado em fomentar essa parte do pré-modern do que castar mais torneios. Eu achei legal que vocês jogam o torneio americano lá. Talvez eu dê a chance um dia. A questão é que agora eu já tô voltando a trabalhar, então eu acho que eu vou tentar encaixar os nossos mensais dentro da minha rotina de trabalho já, antes de querer buscar novos torneios. Deixa eu ver. Quanto ao pré-modern, é isso, pessoas para me encontrarem. Lá no grupo do WhatsApp, vocês vão me ver comentando lá vez ou outra, porque eu sou low profile. Então, Facebook eu tenho há muito tempo, mas não uso há muito tempo. Instagram nem me deu o trabalho de fazer. Twitter eu também não quis fazer também não. A Twitter é banido. Eu tava na pós-graduação, daí na pós-graduação eu não queria ficar mexendo com rede social. Então, quer saber uma coisa? Eu não vou entrar no Instagram, não vou entrar no Twitter, não vou virar X nada. E vou ficar low profile mesmo. Então,
Eu acho que o mais fácil vocês me acharem é na página do Currículo Lattes. E você, senhor Portelada? Conte suas peripécias mágicas e como que a gente te acha. Cara, eu tô vivendo uns meses muito bons de jogo. Eu acho que vem com o entendimento do formato também e ter um pouco mais de experiência. Não sei se já falei isso aqui no podcast, mas eu comento muito que o Premodern é um formato que premia a experiência. Então, quanto mais tempo de jogo você tem, conhecer os decks, assim, não entra carta, não sai carta, eu sei que os decks mudam, mas conhecer o que você tá fazendo é importante. Então, eu sempre tô jogando dos 2 torneios, que é o mensal gringo e o mensal brasileiro. O sweet spot pra mim é jogar 2 torneios. O mensal gringo, ontem eu fechei o 6-0 de Stasis. O round 1 foi contra um UGW Madness, é o que tá no nosso canal, eu subi esse. Joguei contra a Fluctuator, joguei contra a Mono Blue Tide, joguei contra a Land Steel, joguei contra Terragedon GW. Acho que foram esses, não sei se tá faltando algum. Mas enfim, gravei tudo. E no mensal brasileiro eu tô 2-0 nos pods ainda. O pod tá um pouquinho difícil esse mês. Mas o meu grande objetivo, na verdade, é jogar um Invitational, cara. Eu quero muito participar desse torneio. E se eu não conseguir ganhar nenhum até lá, eu vou tentar pelo menos me garantir pelo ranking. E tentar ir bem todos os meses, classificar pros tops e chegar o mais longe possível, porque o Invitational parece um torneio massa. E fica até a dica de, caso você não esteja ligado, no final do ano vai ter esse torneio com todos os vencedores dos mensais de webcam do ano, com os classificados top ranking, e vai ter premiação, e vai ser um torneio massa. Eu acho que vai ser uma grande celebração, saca, da conquista do ano do Premodern no Brasil. E dá tempo, a gente tá no 3º torneio. Então, assim, mês que vem a gente começa o 4º, dá tempo de entrar no ranking, dá tempo de ganhar alguma coisa. Então, fica a dica aí pra jogar os torneios. Joguem, desgraçado, joguem. E pra me encontrar é só falar de café no grupo. Eu tô no Instagram e no Threads com _FPortelada. E eu sou @jaquelio.bluesky.social no Blue Sky. Jogo o mensal do MOL. Eu fiquei pensando, esse Invitational me deu coceira. Talvez eu imprima os decks aqui e comece a jogar o da webcam também. E isso que você falou, Portelada, é real, assim, dá tempo de começar a jogar, porque mesmo que você não spike e ganhe um torneio, a regularidade é premiada, né? Porque a gente tem um ranking, né? Vocês têm um ranking, né? A gente do MOL ainda não tem, que permite você não ganhar um torneio, mesmo assim, né? Se você for bem, bater na trave, classificar, vai pro top, na maioria deles e tal, você vai acabar ganhando sua vaga, né? Então vamos ver se eu jogo mais um pouco de Magic, né? Eu tenho jogado bem pouco. E no nosso grupo lá, se você gritar juiz ou comunismo, ou começar uma treta qualquer, porque eu gosto de tretas. Hoje eu me envolvi numa treta. Foi muito bom. Não vou dar o spoiler da treta, porque não sei que dia que a pessoa vai estar ouvindo. Mas foi muito bom participar de tretas. Então é isso, esse foi mais um round do nosso Ringue dos Bárbaros, Limiar Edition, com o nosso grande campeão, Dr. Miller. Muito obrigado quem chegou até aqui. Continue ouvindo, nós teremos sempre mais surpresas e edições extras, agora com o canal do YouTube também. Então siga a gente aonde quer que você ouça seus podcasts, no YouTube e no Substack. Muito obrigado, até o próximo round. Valeu! Pô, o gato tá desesperado aqui, cara.